E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui falando sobre os instrutores, aqueles capítulos do Evangelho que vai do 21º ao 28º, que eu intitulei como os instrutores, os nossos instrutores, e que isso tudo está dentro de nós. A gente tem que permitir que esse instrutor que tem dentro de nós apareça e se estabeleça dentro do nosso dia a dia. Falamos aí sobre a proposta do equilíbrio, né? Que eu gostaria de colocar de novo aquele slide sobre o equilíbrio. Isso, que aí nós vamos falar sobre assertividade, lealdade, os símbolos materiais, o simbolizado espiritual, a pesquisa e estudo, reflexão e ação, receptividade e meditação, que é exatamente equivalente aos capítulos 21º, 22º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. E agora nós vamos falar uma coisa que normalmente as pessoas se interessam muito, tá? Pode colocar o próximo slide, que eu já quero fazer o link. Quando você tem o desequilíbrio, dos instrutores na sua vida, né? Então você não é assertivo. Então tem duas maneiras de você perder o equilíbrio, ou pelo excesso ou pela omissão. Vamos falar aqui dos excessos. Então o que pode acontecer quando você se excede, vamos dizer assim, e não é assertivo, Não é que você tem excesso de assertividade. Pode até ser que algumas pessoas acham que ser assertivo é ser agressivo, né? É se impor para os outros, mas não é. A agressividade é uma maneira de eu contornar situações de maneira inadequada, impondo a minha ideia ao outro. É uma pessoa que não sabe falar sim, né? Ela tem que ser sempre do jeito dela, e ela fala num tom ameaçador, de maneira que as pessoas até obedecem para evitar discussão, mas normalmente eles obedecem um ditador e não um líder. Pessoas assim, ou que estão neste nível de instrutor dentro de si, achando que o seu instrutor tem que ser agressivo e não assertivo, normalmente caminham para a depressão, né? A gente vê pessoas extremamente agressivas por vários tempos na vida e de repente elas afundam. E juntam com esse afundamento muita ansiedade. Por quê? Porque elas ficam com medo, né? Muitas pessoas agressivas assim ou são porque elas sentem medo, então elas fazem o quê? Causam medo nos outros, para que os outros não sejam ameaçador ou ameaçadores para com ela. Esse é o desequilíbrio da assertividade, que tem a ver com o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, às vezes eu até comento, por que muitas vezes as pessoas, quando vão fazer pregação, né, das coisas de Jesus, tem que falar de maneira impositiva, né? Falar como se Jesus foi fazer isso, foi fazer aquilo. Mas quem disse que Jesus falava assim, de maneira agressiva? Não falava assim. Mas também Jesus não falava assim, vocês têm que ser bonzinho. Nós vamos ver que também não é assim, tá? Que é a omissão da assertividade, ok? No segundo capítulo, que eles falam, não separeis o que Deus juntou, tá? Que tem a ver com a lealdade. Uma das maneiras de você ser desleal é sendo com excesso de posse em cima do outro, que nós chamamos de abuso emocional. É muito comum quem tem esse tipo de comportamento em que se sente bem submetendo o outro às suas vontades, que é o abuso emocional, acabar se transformando em dependente químico, de álcool e outras drogas, né? Porque o álcool também é droga, certo? E aí, a dependência química é uma manifestação química do que tem por trás da emocional, que é a dependência emocional. Ou seja, eu não me sinto ninguém se não tiver alguém para me apoiar. Ou seja, eu só sou melhor porque o outro é o pior. Eu sou aqui o que manda porque o outro obedece, né? E não simplesmente eu faço as coisas e as pessoas me seguem e aí eu percebo que tem uma certa liderança. Então, uma das maneiras de você adoecer
emocionalmente pelo desequilíbrio, por um desequilíbrio causado por excesso, né, de lealdade, vamos dizer assim, que tem a ver com não separeis o que Deus juntou, né, é a dependência de drogas ou a dependência emocional, né? E o que você pode ver que é interessante, que uma das clínicas, vamos dizer assim, que a gente mais observa da dependência emocional é o casal em que um dos dois é dependente químico, né? Existe ali uma neurose muito grande entre os dois, que é um instrutor isso, tá? Não é errado, só estamos falando que isso é uma instrução desequilibrada. Não precisava ser assim. Mas olha que interessante, quando as pessoas estão assim, elas procuram ajuda. Quando elas procuram ajuda, por exemplo, na dependência do álcool, vamos supor que ela vá para o Al-Anon ou para o AA. Lá ela vai aprender espiritualidade, nos 12 passos, nas 12 tradições, nos 12 princípios dos grupos dos anônimos. Essa espiritualidade traz eles de volta para o equilíbrio da lealdade. É muito interessante, porque tudo serve a Deus. Não estamos falando que é errado ser desequilibrado, tá? O desequilíbrio também favorece o instrutor que tem dentro de nós, ok? Depois vem um outro desequilíbrio aí, que é o do símbolo material, que é o hedonismo. O que é o hedonismo? É quando eu me apego tanto às questões materiais que eu só quero ter o glamour, o gostoso, que eu chamo de glamour de sensações. Quem exagera nisso é muito interessante. O exagero do prazer material pode levar às psicoses. E por quê? Porque quando você aprende a satisfazer de maneira intensa os seus desejos e sempre, nunca se contrariando, quando aparece a primeira contrariedade, a menor que seja, o desequilíbrio é muito grande. E às vezes as pessoas preferem cindir com a realidade, que é entrar num surto psicótico, do que aceitar a contrariedade de não poder fazer mais aquilo que ela estava acostumada a fazer. É uma coisa que às vezes falo até para os meus filhos, eu digo assim, nunca se acostumem a nada que depois vocês vão ter que se desacostumar, né? Usem as coisas, não abusem e nem recusem. Usem. Aprendeu? Passa para o outro, porque você tem que abrir espaço, porque vai ter outra coisa para você usar, para você poder crescer. Então isso é o que tem a ver com o capítulo 23º, que fala sobre moral estranha, né? Porque muitas vezes as pessoas podem falar assim, você não pode fazer sexo porque é pecado, cuidado com a comida porque é pecado. Não, não é nada disso. O que pode nos fazer mal é a maneira pela qual estamos praticando aquilo, porque tudo que existe no planeta Terra é do bem, é do belo, é do verdadeiro. Não cheira e não fede. O que dá cheiro ou fedor é o uso que você vai fazer. Se você abusar ou se você recusar, vai feder ou vai cheirar bom demais, como a gente fala. O que significa? Vai ser um cheiro enjoativo. Por isso que é importante manter o equilíbrio, inclusive nas coisas materiais, o símbolo material das coisas que a gente vive. Por exemplo, o sexo. O sexo é um símbolo material. Do quê? Quando eu comentava o que eu vou falar agora na faculdade, as pessoas achavam graça. Mas o orgasmo, né, que vem da atividade material do sexo, certo? É uma amostra pequena do prazer que Deus tem de estar sempre criando. Então, as pessoas falam assim, então quer dizer que quando eu gozo, eu estou entrando em contato com Deus? Sim. E quem pratica yoga tântrica sabe do que você está falando. Isso não é uma piada, né? Isso é realmente uma realidade. Agora, imagine se você pega esse símbolo material que te aproxima da divindade e abusa. Ou recusa. Vai causar problemas. Aqui o desequilíbrio é o hedonismo. Por excesso é o hedonismo, né? Depois vem a fuga mística, tá? O que é a fuga mística? É quando você exagera no simbolizado espiritual, né? É um glamour religioso. Por exemplo, eu digo assim, que o misticismo é o que tem de mais erótico nas religiões. E o erotismo é o que tem de mais místico na vida material. Então, o simbolizado espiritual também pode ser exagerado também em forma de glamour religioso. E glamour religioso pode nos levar às neuroses, que é o pessoal que, de uma certa maneira, fica mais falando de religião do que vivendo a própria vida, né? Fuga intelectual também, que é o glamour acadêmico. Aí é um risco muito grande, porque as pessoas ficam tudo querendo explicar.
tudo querendo pesquisar, é o glamour acadêmico. É muito comum as pessoas entrarem em paranoia. Você pega as pessoas que são muito inteligentes, você fala para ela assim, oi, bom dia, como vai você? Ele já fica pensando, se eu falar que eu for bem, ele vai pensar assim. Se eu falar que eu estou mal, eu vou falar, ele fica fazendo um jogo na cabeça dele e simplesmente fala, legal, estou bem. Ele fica na noia. Depois as repetições sem sentido, é a reflexão em ação. As pessoas podem ter até convulsões de tanto repetir as coisas sem refletir sobre elas, né? E a mente dispersa, que é a receptividade. Às vezes, a inquietação nos leva até a perda da memória. É tanto coisa que eu quero saber ao mesmo tempo, ou seja, eu não tenho uma receptividade. Eu estou engolindo o mundo, que eu não consigo manter a minha mente sadia. Ou seja, eu gasto ela e fico demente, que é os Alzheimer da vida, né? E depois vem a meditação. Ou seja, se você reforça todos esses comportamentos através de uma repetição que você mesmo faz dentro de você. A gente chama isso, um exemplo tipo disso é a negação ativa. É quando você fala para a pessoa, olha, você não bebe porque você é inteligente, você bebe porque você é doente. Eu falo assim, não, eu bebo porque chove. Não, você bebeu ontem porque não estava chovendo. Não, porque estava calor. Não, você bebe porque você tem uma doença. Não, eu bebo porque meu filho é chato, meu patrão é chato, a minha mulher é chata. Isso é negação ativa, que é um excesso de meditação. O que significa isso? Eu estou sempre procurando uma explicaçãozinha que eu uso como justificativa e quando eu tenho a habilidade de abstrair ideias, quanto mais habilidade de abstrair ideias eu tenho, mais a minha negação fica ativa e difícil. É aqui quando eu falo com as pessoas que às vezes a inteligência das pessoas é a maior burrice delas. Porque se elas parassem de pensar um pouquinho, elas poderiam sentir a realidade e não ficar explicando através desse reforço de auto-hipnose. Não é assim, não é assim, não é assim. Ok? Nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar aqui para falar dos desequilíbrios agora por omissão. Ok? Voltamos já já.